Tem um tema, esse tema ardeu no meu coração a semana toda. E eu quero que você repita comigo: limitados, porém usados por Deus. Esse é o tema. Eu e você, limitados, porém usados por Deus. Quem quer ser usado por Deus aqui? Glória a Deus. Eu quero que você abra a sua Bíblia, e eu quero tomar como base isso. Lá no livro de Êxodo, é o segundo livro da Bíblia. Êxodo capítulo 4, versículo 10 ao 14, nós vamos ler. Segundo livro da Bíblia. Enquanto você está abrindo em Êxodo capítulo 4, versículo 10 ao 14, eu quero dizer, irmãos, se você está aqui dentro, comece a extrair o ensinamento do Senhor para a sua vida. Não só absorvê-lo, mas também praticá-lo. Não permita que ninguém que está ao seu lado aí, se alguém quiser conversar com você, ô irmão, por favor, estou recebendo do Senhor agora, e eu quero que você me permita ouvir a palavra de Deus. Não fique conversando, não fique prestando atenção em outras coisas, distraído. Tem um demônio dentro da igreja que é o demônio da distração. O mosquito voou, está distraído. O irmão levantou, o espírito da bexiga começa a atuar junto com o espírito da distração, pastor. O irmão levanta, aonde que ele vai? Aonde que ele está indo? Irmãos, foca, em nome de Jesus, naquilo que Deus tem para você. Não conversa. Procure estar atento àquilo que Deus está falando. Porque certamente é assim que Deus fala conosco. Você fala com alguém que não te dá atenção? Deus também não fala. Se você não estiver atento, Ele não vai falar. Você vai entrar aqui e falar assim, Deus não fala nada comigo, eu vou parar de vir na igreja. É claro, meu irmão, chega na igreja você fica conversando, chega na igreja você fica cutucando o irmão que está querendo ouvir. Não é verdade? Então vamos prestar atenção na palavra de Deus, e aí você vai ver o que vai acontecer na sua vida. Amém? Êxodo 4, 10 ao 14. Moisés respondeu ao Senhor: ó Senhor, eu nunca tive facilidade para falar, nem antes nem agora, depois que começaste a falar comigo. Quando começo a falar, eu sempre me atrapalho. Porém o Senhor lhe disse: quem dá a boca ao ser humano? Quem faz com que ele seja surdo ou mudo? Quem lhe dá a vista ou faz com que fique cego? Sou eu, Deus, o Senhor. Agora vá, pois eu o ajudarei a falar e lhe direi o que deves fazer. Moisés pediu: não, Senhor, por favor, manda outra pessoa. Então o Senhor ficou irado com Moisés e disse: por acaso Arão o levita não é o seu irmão? Eu sei que ele tem facilidade para falar. Além disso, ele está vindo para se encontrar com você e vai ficar contente em vê-lo. Eu usei aqui a nova linguagem de hoje. A versão bíblica foi essa. E a primeira coisa que eu quero dizer é que Moisés, ele era um homem inteligentíssimo. Moisés, se nós pudéssemos acompanhá-lo naquela época, a época em que viveu no Egito, onde ele foi educado nos palácios do rei, ele aprendeu coisas tremendas, irmãos. Ele aprendeu todo tipo de ciência que na época existia. Moisés, ele era um homem capacitadíssimo. E essa capacitação, na verdade, tudo foi um preparo de Deus para a vida dele.
E chega a um determinado momento, ele sabia que ele era hebreu, foi a sua própria mãe que o criou, providência de Deus, irmãos, providência do Senhor. E em um certo momento, ele vê um egípcio maltratando um hebreu, e ele mata aquele egípcio e foge. O seminário de Moisés, esse grande profeta, foi no deserto. Deus tratou com Moisés. E em dado momento, Deus, lá no Monte Horebe, aparece para Moisés, na sarça ardente. Nós conhecemos essa história. E Deus começa a falar com Moisés. Deus começa a expor a Moisés o seu plano de libertar o seu povo que estava cativo no Egito. Moisés então, quando ouve o Senhor falar, ele começa a dar desculpas. Mas sabe, quando Deus chama alguém, ele sabe quem ele chama. Deus nunca chamou um Superman para poder fazer a sua obra. Interessante isso, não é? Deus nunca chamou na Bíblia, na palavra de Deus, todos os homens usados que registram a história, todos eles eram homens limitados. Moisés era um homem limitado, Elias era um homem limitado. Os grandes nomes, os grandes profetas, Samuel era um homem limitado. Eu e você somos limitados, porém a nossa limitação não impede que sejamos produtivos para o Senhor. Você já parou para pensar nisso? Nossas limitações não nos tornam improdutivos. O Senhor usa a mim e a você na sua limitação. Moisés começou a dar desculpas e dizer assim: olha Deus, manda outra pessoa em meu lugar. Quando eu começo a falar, eu me atrapalho todo. Quando eu começo a tentar falar algo no meio de uma multidão, eu não vou conseguir falar. Deus então diz para Moisés: não sou eu. Olha como que Deus fala: não sou eu, Deus o Senhor, não sou eu aquele que dá boca ao ser humano, não sou eu aquele que faz o surdo, que faz o mudo, ou que criou o cego. Eu conheço um pastor que é cego. Para não dizer que ele não enxerga, é 5% de um olho só. É o nosso companheiro de ministério, pastor Juan, lá no Japão. Mesmo em todas as suas limitações, esse homem, ele tem servido ao Senhor. Ele tem se disposto a estudar a palavra de Deus, para poder ministrar ensinamento, para que nós tenhamos uma igreja sadia. Moisés aqui chega diante de Deus e fala: Senhor, manda outro. Talvez eu e você estamos assim. Deus te chamou para fazer alguma coisa e você fala para Deus: manda outro. Eu não posso. Ah, mas o irmão lá faz melhor do que eu. Pastor Osmi prega melhor do que eu. Manda outro, manda ele, não manda eu não. Nós precisamos entender, irmãos, nós precisamos entender. Deus quer usar você. Ele quer usar você na sua limitação. Ele sabe quem você é. Ele conhece o teu andar. Ele sabe que você pode.
Mas Senhor, eu não sei falar, mas Senhor, eu não sei tocar, Senhor, eu não sei pregar, Senhor, eu não sei fazer nada. Então dobre o teu joelho e comece a clamar, irmão. Dobre o seu joelho para dizer: Senhor, usa-me como o Senhor quer usar. Senhor, eu me desprendo desse ser para que o Senhor, através do teu Espírito Santo, possa impactar a minha vida e assim eu também posso impactar outras. É tão fácil dizer que nós não podemos. É tão fácil nós dizermos assim: Senhor, o Senhor sabe que eu sou limitado. Isso se torna uma muleta. É aí que nós travamos. Como igreja do Senhor, nós travamos. Quando nós transferimos a responsabilidade que Deus nos deu. O pastor falou para trazer mais um, mas acho que era com o vizinho, não era comigo. Deus quer usar a sua vida, mesmo que você, com os seus olhos, não consiga enxergar a grandeza daquilo que Ele tem para fazer através de você. Não é lindo isso? Nossas limitações não impedem que os propósitos de Deus se cumpram em nossas vidas. Isso é tremendo, irmãos. Você imagina alguém que você olha e fala assim: pela mão daquele lá, o propósito de Deus vai se cumprir. Se Moisés não tivesse ido, Deus levanta outro. E aqui eu aprendo algo muito importante para mim e para você aqui, igreja do Senhor. Eu não sou insubstituível. É verdade mesmo, irmã. Você não é insubstituível. Sabe por que Deus resiste o orgulhoso? Porque o orgulhoso se acha insubstituível. Se eu não toco nessa igreja, se eu não falo com esta voz, quero dizer uma coisa: se você, irmão e irmã, como povo do Senhor, nós não podemos ter uma mentalidade como esta. Deus usa o branco, Deus usa o preto, o amarelo, o azul, o cor-de-rosa. Deus usa quem Ele quer. E se você não tem um coração quebrantado em sua presença, Ele não pode te usar. Ele não vai usar um coração medíocre, Ele não vai usar um coração orgulhoso, Ele não vai usar um coração que pensa que apenas Ele pode fazer a sua obra. Ele vai usar sim alguém que entenda que Deus, o propósito dele vai se cumprir, e segundo a vontade dele na minha vida, eu vou estar inserido nesse propósito, caminhando em frente, adiante. Quando o povo de Israel estava na beira do mar, atrás vinham os egípcios com o seu exército, e o povo começou a blasfemar e dizer: e agora, Moisés, o que nós vamos fazer? Está vendo? Você falou que Deus falou com você, Moisés. Aquele homem que se sentia despreparado, aquele homem que se sentia que não poderia ser ele, não seria através dele, que Deus pediu até para que Deus usasse outro. Deus falava com ele, e Deus usava a vida dele. Agora eu quero que você imagine, irmão, se você fosse um líder e tivesse milhões de pessoas, a sua responsabilidade, você, através do Senhor, tirou essas pessoas de um cativeiro, e você está na frente do mar, e você ouve a voz do Senhor dizendo assim: diga ao povo de Israel que marche. Qual é o mar da tua vida?
Você está na frente do mar, você está ouvindo a voz do Senhor? Será que nós estamos ouvindo o Senhor dizer: ei, filho, marche, vá adiante, não pare? Não, nós olhamos para o mar e nós dizemos assim: meu Deus do céu, esse negócio é grande demais, é muita água, é muita luta, é muita prova, é muita dificuldade, eu não vou conseguir. Eu sou limitado, eu posso até dar umas braçadas nesse lugar, mas eu não vou chegar lá na outra margem. Não foi a vara de Abraão que abriu o mar, irmão, de Moisés, perdão, não foi a vara de Moisés que abriu o mar. Não foi Moisés que abriu o mar, irmãos. O que abre o mar em nossas vidas é o poder de Deus, o Espírito Santo nos capacitando para vencer e atravessar a seco no meio das provações e no meio das lutas. Quanto mais eu estudo a palavra do Senhor, mais maravilhado eu fico com as coisas que Ele faz. Às vezes o mar da nossa vida, irmãos, é a falta do emprego. Às vezes o mar é uma depressão, é uma doença, uma enfermidade, e nós paramos ali e ficamos: e agora? Os propósitos de Deus não são impedidos por minha limitação. Eles vão se cumprir. O propósito dessa igreja, que Deus tem para essa igreja, Deus, Ele vai cumprir. Na sua vida Ele vai cumprir. Irmãos, nós temos visto Deus trabalhar em nosso meio e nós ficamos parados. Eu tenho percebido Deus falar conosco, culto após culto. Deus tem nos dado palavras, Deus tem dado um alimento consistente. Nós temos visto milagres nesse lugar. Aí, ó o milagre ali. Irmão Alcides, é milagre, irmão. E você acha que Deus vai parar por causa de mim, de você? Porque nós queremos que Deus envie outro? Você acha que Deus vai parar de fazer a sua obra e de manifestar o seu poder, porque eu e você não estamos dispostos a empenhar a nossa fé? Não, os propósitos de Deus se cumprirão, certamente se cumprirão, e quem crê diz amém. As nossas limitações, sabe por quê que Deus nos fez limitados? Deus nos criou limitados para nós sabermos quem somos, para nós podermos nos conhecer a nós mesmos. Por isso somos limitados. Olha, o apóstolo Paulo, ele foi educado e instruído na lei judaica por Gamaliel. Ele se chamava Saulo de Tarso. Tarso era um centro, como se fosse na Grécia, de ensino judaico. E sabe o que acontece? Paulo, ele recebe toda essa instrução, e ele acha que ele estava prestando um favor a Deus, quando ele perseguiu os cristãos. Mas ele caiu literalmente do cavalo na estrada de Damasco, e Deus falou com ele, Jesus disse: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele falou: quem és tu? Ele fala: eu sou Jesus, a quem tu persegues. A vida de Saulo muda, o seu nome muda de Saulo para Paulo. Esse homem é perseguido, esse homem foi massacrado, porque ele teve o valor de entender que Cristo, o Salvador, Ele resgata o perdido, Ele é a própria vida, Ele é a verdade. Sabe o que acontece? Ele começa a ter experiências com Deus.
Paulo começa a ter experiências tremendas com o Senhor. Aí chega o momento que Deus faz assim, ó. Eu vou mostrar a limitação de Paulo. Aí lá em 2 Coríntios ele escreve, 2 Coríntios 12, 7, no primeiro, né, na parte A, ele diz assim: e para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne. Irmãos, você, quando nós começamos a ter experiências tremendas com Deus, nós temos a tendência de falar: olha, Deus me usa, olha que bonito Deus faz comigo, olha como que Deus opera em mim. Deus pega e coloca limitação em você e em mim. Aqueles que realmente creem que o poder de Deus se manifesta. Se nós fôssemos viver de qualquer maneira pela nossa carne, assim nós seríamos. Eu estou dizendo de mim, particularmente. Se eu fosse viver pela carne, uma vez o irmão, toda vez que eu orar para o irmão, ele caía. Diz que caía no espírito. Eu ia chegar perto do irmão e colocava bum. E um dia eu falei assim: Senhor, o que está acontecendo? Será que... não é possível, Jesus. Aí o espírito já começa. Não é possível. Sabe, o diabo às vezes usa, porque o diabo, ele tem seguidores, né? Os demônios. Ele usa. Não, uma vez o pastor estava chegando para orar para uma pessoa, falou: aquele não. Olha o diabo querendo jogar uma seta para dizer, para enaltecer um pastor. E esse dia que o rapaz, eu percebi que aquele rapaz ia cair de novo. E Deus falando assim: olha, eu falei: não, esse demônio, ele não vai fazer o que ele quer. Ele quer colocar que eu tenho poder para derrubar o cara. Quando ele foi cair, irmão, eu juntei no colarinho dele. Falei: hoje você não vai cair, irmão, em nome de Jesus. Sabe por quê, irmãos? O diabo, ele arma toda uma estrutura, porque ele sabe qual é o fraco do ser humano. Irmãos, a Bíblia fala que o poder corrompe. O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. O dinheiro é bom, é o amor. É o amor ao dinheiro. Dinheiro sinônimo de poder, irmão. Está entendendo? Por que Brasília está essa bênção que está? Poder. Eu e você precisamos entender quem somos. E Paulo, esse apóstolo é um apóstolo abençoado, porque ele entendeu a revelação do Senhor no momento oportuno. Na hora que ele viu que ele estava crescendo, a carne dele quis falar alguma coisa, Deus coloca um espinho na carne. A gente não sabe o que é, pode ser uma enfermidade, a gente não sabe o que é. No entanto, esse espinho, essa limitação, foi a bênção do Senhor para a vida de Paulo. Porque sabe o que Paulo fala depois? Ele fala que nós temos um tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Os propósitos de Deus vão se cumprir, e Ele nos coloca limitações para nós sabermos quem somos, aonde devemos estar. Olha, meu servo, caminha por aqui, não sai desse caminho, você deve seguir em frente. O barro que é trabalhado na mão do oleiro, ele é tão flexível, que ele permite ser moldado da forma que a mão do oleiro deseja. Deus é o ilustre, excelente, magnífico, insigne oleiro.
É Ele que nos molda, o oleiro que revela perfeição naquilo que faz. E foi Ele mesmo que nos criou limitados. E aí Ele constrói um vaso e coloca um tesouro em nossos corações, a saber, Jesus Cristo, seu Filho. Para que eu e você entendamos que a glória, a majestade, a soberania pertence a Ele, aleluia. As nossas limitações não nos tornam improdutivos para Deus, irmãos. E continuando o que o apóstolo Paulo fala, em sua carta a 1 Coríntios, ele fala: para que não me exaltasse pela excelência das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás para me esbofetear, a fim de não me exaltar. Deus usa até o inimigo para nos colocar em nosso devido lugar. Deus usa até o inimigo, o diabo, o mensageiro do diabo, para fazer com que eu e você fiquemos no lugar aonde Deus nos colocou. Volte para o teu lugar, meu filho. E disse-me: a tua graça me basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza, ou seja, na limitação. Eu e você somos limitados, irmãos. Se tiver alguém perfeito aqui, levanta a mão que eu quero conhecer. Eu não vou nem levantar a minha. O Marcelão está levantando a dele. Aleluia. Na minha e na sua limitação, Deus nos usa. Nós pecamos quando dizemos assim: eu não posso. Pecamos quando falamos assim: não vou conseguir. Quando Deus nos dá uma palavra específica, uma palavra rema, para prosseguirmos adiante. Sabe o que nos torna improdutivos, irmãos? O pecado. Se há uma coisa que torna a mim e a você improdutivo, é o pecado. Sabe por quê? Lá em Romanos 6:23 diz que o salário do pecado é a morte. Você já imaginou isso? Você já imaginou você morrendo, e não essa morte física, mas a separação completa de Deus? O pecado nos traz, nos distancia de Deus e também das coisas de Deus, dos propósitos de Deus. O pecado é que nos cega. Melhor ser cego nessa vida aqui, fisicamente, do que ser cego espiritualmente. Porque não conseguimos vislumbrar o que Deus tem. Irmãos, quando nós lemos na palavra de Deus que olho não viu e nem ouvido ouviu aquilo que Deus tem preparado para nós, é Deus aguçando a nossa visão espiritual, irmãos. É só para quem entende isso. Eu e você não somos improdutivos. Você não é um copinho descartável que fica ali para tomar água. Deus quer usar você. Deus quer usar você. Deus quer usar a sua vida. E em nome de Jesus, eu sei que tem gente aqui querendo desistir. Não é porque eu sei do meu coração, porque o Senhor me diz. Eu sei que tem gente aqui no nosso meio, irmãos no nosso meio, que quer desistir, que quer falar como Moisés: Senhor, manda outro. Senhor, coloca um substituto no meu lugar, Senhor. Mas eu vou dizer uma coisa: Deus quer usar é você. Deus quer usar a sua vida. O mar vai se abrir, fique tranquilo. O deserto vai passar, fique sossegado, descanse do Senhor. Mas o pecado,
Porque quando nós rejeitamos a vontade de Deus, nós pecamos. É o pecado que nos torna improdutivos. Nada que eu faça dá certo. É o pecado que nos torna improdutivos. E o que eu faço? Abre em 1 João, essa eu quero que todo mundo abra. 1 João, capítulo 2. Versículo 1. Primeira João, capítulo 2, versículo 1. 1 João está lá já perto de Apocalipse. Um pouquinho antes de Apocalipse. Quem achou diz amém. Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. De novo. Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não. Se todavia alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Sabe, nem o teu pecado e nem o meu pecado nos impede. Quando nós entendemos essa palavra, que nós temos um advogado junto aos céus, junto ao Pai, o justo, Jesus. O que está te impedindo, irmão, de você ser produtivo? O que está te impedindo? A preguiça? Tem preguiça aí, irmão, que está impedindo você ser uma bênção. A mulherada? A rapaziada? A balada? O que te impede, irmãos? O que nos impede de olharmos para cima e dizer, como Jesus disse, seja feita a sua vontade? Eu e você, nós somos portadores da verdade. A verdade que é Jesus Cristo. A verdade que está e é esta palavra. O que Deus pede hoje, o que o Espírito Santo do Senhor nos pede nessa manhã, é que nós sejamos produtivos para Ele. Eu gosto muito de Salmo 1. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se assenta na roda dos escarnecedores, né? Depois fala, antes tem o teu prazer na lei do Senhor, e nela medita de dia e de noite. E aí fala assim, será plantado, será como árvore plantado junto a ribeiros de água, que no devido tempo dá o seu fruto. Oh, fruto aí, aleluia! Vamos frutificar, irmão! Seja essa árvore no ribeiro de águas, aonde as raízes são alimentadas pela água viva que é o Senhor Jesus Cristo, e você possa crescer, você possa prosperar no caminho de Jesus. Árvore frondosa. Não é qualquer arvorinha não, irmão. Não é um bonsai. Sabe o que é um bonsai? Bonsai é uma árvore japonesa desse tamanhozinho assim. Não dá fruto, não serve para nada aquilo ali. Não serve para nada. Só para colocar dentro de casa e ficar olhando. Nem um passarinho consegue fazer ninho naquela árvore. Tem gente que essa árvore é um bonsai. Está dentro da igreja, é um bonsai. Assim, desse tamanho. Anão, crente anão. Eu não posso falar muito porque eu sou baixinho. Deus quer que você seja uma árvore frondosa. Amém, irmão? Amém? Você concorda comigo mesmo? Então fica de pé se você concorda comigo. Com o Senhor